Olá, amigos do Facebook, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra ao vivo aqui pela nossa página. Meu nome é Bruna Guerreiro, eu sou especialista técnica em reprodução animal e hoje o bate-papo que a gente vai começar agora é sobre indução à lactação. Então, você produtor que está nos assistindo, que tem vacas que estão secando e ainda estão vazias, eu vou mostrar para vocês como que o protocolo de indução à lactação pode ser implementado na fazenda como uma ferramenta de manejo reprodutivo. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para cá que eu vou respondendo as dúvidas durante a apresentação, tá bom? Então vamos começar. Dentro das fazendas de leite hoje, nós temos diferentes motivos nos quais as vacas acabam sendo descartadas na fazenda. O primeiro deles seria o descarte voluntário, que é aquele que a gente acaba tendo que descartar essa fêmea por produtividade, genética. E um outro tipo de descarte que é o descarte involuntário, que seria por problemas de saúde com essas vacas, por exemplo, laminite, doença respiratória, qualquer outro tipo de doença. E dentro do descarte involuntário nós temos os problemas reprodutivos que as vacas de leite apresentam. Quando a gente fala em falha reprodutiva, né, a gente entende como sendo aquela vaca que acaba encerrando a lactação e ainda não está gestante. Então a gente tem uma problemática muito séria dentro das fazendas de leite. Os estudos mostram que a gente tem os descartes involuntários decorrentes de falhas reprodutivas correspondem em até 30% na principal causa de descartes, tá? Então a gente tem o seguinte cenário: você, produtor, tem uma vaca de alto mérito genético, uma vaca jovem, sem histórico de problemas de saúde, sem qualquer tipo de alteração no trato reprodutivo e que por outros motivos essa vaca está finalizando a lactação dela e está vazia. Então a gente tem esse problema muito comum nas fazendas de leite e o que nos faz pensar como que a gente vai agir, que decisão que a gente vai tomar com esses animais. Então, quando a gente pensa em tomar uma ação, né, frente a esses animais que estão nessa situação, nessa problemática, a gente entende que o protocolo de indução à lactação pode ser uma importante ferramenta que vai auxiliar muito o produtor na fazenda a tentar reverter, minimizar os prejuízos decorrentes dessas vacas que acabam acabando a lactação e ainda não estão gestantes. Então a gente lança a mão do protocolo de indução à lactação para esses animais. Basicamente, como que funciona? A gente faz um protocolo, né, com vários produtos que são aplicados diariamente nessas fêmeas, onde todos os produtos que a gente faz estão aqui nesse gráfico, que é basicamente progesterona, estrógeno, prostaglandina e cortisol. Esses hormônios estão envolvidos no mecanismo do parto e início da lactação dessas fêmeas. Então, todos esses hormônios envolvidos naturalmente nesse momento do periparto dessas fêmeas, nós fazemos o uso desses para fazer o protocolo de indução à lactação nessas fêmeas. Para a gente selecionar essa fêmea que vai entrar para um protocolo de indução, é muito importante que a gente tenha em mente alguns critérios que vão ser muito importantes para a gente ter um bom sucesso, né, no protocolo reprodutivo. Então é importante, produtor, que quando você for avaliar uma vaca para ver se ela está apta a receber o protocolo de indução, ela tem que atender os seguintes critérios. Vamos lá. É importante que essa fêmea seja uma vaca que produza bem leite, uma vaca que deu bem leite na lactação anterior. Porque se for uma vaca de baixa produção, a gente tem que fazer uma avaliação para ver se realmente financeiramente é viável fazer indução nessas fêmeas. Temos que lembrar também que a idade é um ponto importante, então a gente não tem que evitar induzir animais que já estão numa idade muito avançada. O score de condição corporal dessa fêmea é um ponto extremamente importante. Então a gente tem que evitar animais que tenham um score de condição corporal muito baixo e também aqueles animais que estão no score muito alto, porque esses pontos, né, do score
e da média de produção de leite, idade, são pontos que, se essa vaca fosse parir, né, fisiologicamente, a gente teria que tomar cuidado para essa vaca, ela também poderia ter problema. Então a gente tem que evitar e selecionar bem esses animais para que a gente tenha uma boa taxa de resposta ao protocolo. Outros problemas clínicos também, problemas como afecções podais, se essa vaca tinha mastite constante na lactação, também é um ponto importante para a gente tentar evitar com que esses animais entrem para o protocolo. Um ponto extremamente importante é que toda vez que a gente vai fazer um protocolo de indução à lactação, a gente tem que tratar essa fêmea como se ela fosse uma fêmea gestante. Então, no momento, a gente vai fazer a secagem dessa fêmea, trabalhar com uma bisnágua intramamário, colocar selante nessa fêmea, cumprir etapa por etapa como se ela estivesse indo para o pré-parto. E nós temos que respeitar um período seco de 40 dias. Então, essa vaca vai ser seca, a gente vai esperar 40 dias para poder começar o protocolo de indução. Porque o protocolo vai durar 21 dias, 22 dias, então somados aos 40 dias de período seco, mais o tempo do que o protocolo dura, a gente tem um período seco ideal aí próximo dos 60 dias, que a gente entende como sendo um período bem propício para a glândula mamária desse animal ter toda a renovação celular e se preparar para a próxima lactação. Coloquei aqui na tela para vocês o nosso protocolo de indução, esse protocolo é exclusivo da Ouro Fino. Então, como é que funciona esse protocolo? Esse protocolo basicamente dura 21 dias e aqui a gente tem os produtos que a gente vai utilizar nesse protocolo, que é o Sincrodiol, Sincrogest injetável, Sincrocil e o Cortiflan. E aqui em cima a gente também tem aplicações do BST, tá? Que aí no caso você vai usar de acordo com a preferência da fazenda. A gente sabe que todos funcionam exatamente da mesma forma. Então, no primeiro dia, a gente vai fazer Sincrogest injetável e Sincrodiol nessas fêmeas até o 8º dia. No 8º dia fazemos o BST, seguimos apenas com o Sincrodiol do dia 8 até o dia 15. Nesse dia 15, os animais recebem novamente uma dose de BST. No dia 16, aplicamos Sincrocil. No dia 17, a gente começa a fazer a adaptação desses animais para a ordenha. Então é importante passar esses animais na ordenha para irem se acostumando, né, do processo de ordenha. E no dia 19 a 21 nós vamos fazer a aplicação do Cortiflan. No dia 21 também fazemos o BST. E no dia 22 a gente vai começar a ordenhar essa fêmea. Essa fêmea vai voltar a produzir leite em decorrência desse protocolo que a gente ministrou nesses animais. Para trazer para vocês esse protocolo que eu acabei de mostrar, a Ouro Fino desenvolveu durante alguns anos uma série de pesquisas, de trabalhos científicos para entender como que esse protocolo funcionava, para a gente ter todo um subsídio técnico, um embasamento para oferecer para vocês um protocolo que a gente sabe que funciona muito bem. Todos esses trabalhos foram publicados em congressos importantes, internacionais, e eu trouxe para vocês alguns resultados importantes que eu quero salientar. Então, quando a gente faz esse protocolo que eu mostrei para vocês no slide anterior, cumprindo rigorosamente os produtos, rigorosamente os dias de aplicação, certinho, seguindo esse protocolo perfeitamente, nesses trabalhos que nós fizemos, nós tivemos uma taxa de resposta de 85%. Então, esse protocolo tem uma elevadíssima taxa de resposta. Que seria a taxa de resposta? A gente fazer o protocolo e essa vaca induzir e responder e produzir leite de uma forma interessante. Uma pergunta muito comum é o que esperar, né, de quanto leite essa fêmea vai produzir nessa lactação após o protocolo. Pelos trabalhos que nós fizemos, nós identificamos que, em média, as fêmeas produzem 65% até 70% do que elas produziram na lactação anterior. Então, claro, a gente tem vacas que acabam produzindo mais do que na lactação anterior e animais que produzem um pouquinho menos, mas na média a gente espera entre 65% e 70% de produção de leite em relação à lactação anterior dela. O produtor sempre levanta essa dúvida, essa bandeira. A gente tem algum prejuízo para essa vaca, né? Porque a gente faz um protocolo
longo, né, onde são aplicados vários produtos durante 21 dias nesses animais. Então, se a gente poderia estar causando algum prejuízo para a saúde, né, dessas fêmeas. Então, queria mostrar para vocês um trabalho que foi feito pelo pessoal da UFPEL, onde eles avaliaram todo um processo inflamatório desses animais que receberam o protocolo de indução, comparado às fêmeas que tinham o parto fisiológico, né? Nesse estudo, aqui está na foto do lado direito para vocês, eles fizeram a avaliação térmica, né? Essa é uma imagem que nos dá a ideia de temperatura no local. Porque a gente faz durante vários dias a aplicação no membro posterior do animal. Então, essa foto nos mostra que quando a gente faz essa série de aplicações, tomando todo cuidado, com a agulha, local da aplicação, toda a higienização perfeita, a gente não tem nenhum sinal de processo inflamatório instalado nesses locais das aplicações. Também nesse trabalho foram avaliados marcadores de estresse. Então, sempre comparando, né, aos animais de controle, né, que seriam de lactação, vamos dizer assim, fisiológica. E nesse estudo, não foi observado nenhuma alteração nos marcadores de estresse. Então, que seria proteínas que sinalizam a inflamação no animal. E em todas as avaliações que foram feitas nesse trabalho, a gente vê que a gente não tem diferença nenhuma. Então, o que a gente tira de coisa boa desse trabalho? Que o protocolo de indução à lactação não compromete em nada a fêmea. A gente não tem processo inflamatório, a gente não tem estresse. Então, nos traz um conforto, né? Sabendo que o protocolo pode ser realizado sem prejuízo nenhum para a saúde dessa fêmea. Um ponto que, para mim, é o principal benefício do protocolo de indução é o benefício reprodutivo, né? Pensar no protocolo de indução como uma ferramenta reprodutiva. Porque a gente sai desse cenário de uma vaca vazia que veio sendo coberta durante várias vezes na lactação e acabou não ficando gestante. E essa vaca está secando. E quando a gente faz o protocolo de indução à lactação, nós vemos depois que esses animais respondem, voltam a produzir leite e entram novamente no manejo reprodutivo da fazenda, a gente vê excelentes resultados reprodutivos nessas fêmeas. Então, primeiro vamos falar das vacas, né? Então, eu trouxe para vocês um trabalho bem bacana, onde foram avaliadas 50 fêmeas holandesas. Então, como que foi esse estudo? Essas 50 fêmeas, elas tinham recebido 6 inseminações ao longo da sua vida reprodutiva e não tinham ficado gestantes ainda. Então, o que nós fizemos? Secamos esses animais, deixamos, né, um período seco e fizemos o protocolo de indução nessas fêmeas. Depois que esses animais responderam ao protocolo, voltaram a produzir leite legal, nós fizemos 3 inseminações nessas fêmeas. E vejam que os animais com 3 inseminações emprenharam 41%. Veja que bacana. Esses animais receberam anteriormente 6 inseminações e não tinham ficado gestantes. Agora, depois do protocolo de indução, a gente conseguiu trazer esses animais para uma situação reprodutiva melhor e acabamos vendo aqui, fechando o estudo com 41% de taxa de prenhez. E vamos falar agora em novilhas? A gente pode fazer protocolo de indução nas novilhas? Sim, podemos, produtor. É muito comum existir essa necessidade, né, terem novilhas nas fazendas que já estão passando do ponto, estão atingindo uma certa idade, um certo peso, e essas novilhas não se tornaram gestantes ou não tiveram a oportunidade de serem trabalhadas no manejo reprodutivo como deveria. Então, você pode sim fazer o protocolo de indução de lactação nessas fêmeas, exatamente da mesma forma como eu mostrei no slide do protocolo. Então, são as mesmas dosagens, os mesmos dias, os mesmos cuidados que a gente tem que ter, que a gente pensaria na vaca, a gente tem que tomar também em relação às novilhas. E da mesma forma que a gente viu esses benefícios reprodutivos nas vacas, nós avaliamos também essa situação
nas novilhas para ver se a gente conseguia esses mesmos efeitos reprodutivos positivos nas novilhas também. Então, nesse trabalho, nós fizemos utilizamos novilhas gersolando, que já tinham aí 36, 38 meses de idade, que foram provenientes de compra, então essas novilhas não tinham tido oportunidade reprodutiva. Então nós pegamos 150 dessas novilhas e submetemos ao protocolo de indução à lactação. Depois do protocolo de indução à lactação, nós fizemos 3 protocolos de ATF nessas fêmeas. Olha que resultado incrível que a gente teve nesse estudo. Das 150 novilhas que receberam o protocolo de indução à lactação, 114 delas responderam super bem ao protocolo, então uma taxa de resposta de 86%, extremamente alta. Então, dá uma noção técnica para a gente que esse protocolo funciona perfeitamente bem nas novilhas, da mesma forma que nas vacas. Aqui está para vocês a curva de lactação dessas novilhas, então elas responderam bem, produziram bem. O único ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em induzir as novilhas é que a gente não tem o histórico produtivo dessa fêmea. Essa fêmea nunca produziu leite anteriormente. Então a gente não sabe o verdadeiro potencial produtivo dela. Então é importante selecionar esses animais que tenham, né, uma genética boa para que ela tenha a chance de responder bem ao protocolo de indução. Uma coisa que a gente vê a campo e vimos também nesse estudo foi a ocorrência de cistos nessas fêmeas. Então, depois do protocolo, a gente vê que essas fêmeas acabam tendo essas estruturas nos ovários. Nesse estudo, 15 dias após o protocolo de indução, 32% dessas fêmeas estavam com presença de cisto nos ovários. Mas vejam que interessante, como é uma coisa transitória. Já depois, quando nós avaliamos novamente essas fêmeas aos 45 dias, essa taxa de ocorrência de cistos já estava em 10%. Então, realmente, isso pode acontecer, essa ocorrência de cistos, tanto em vaca como nas novilhas, mas não se preocupem, não tenham isso como um problema reprodutivo para essa fêmea. Esses cistos vão aparecer, mas à medida que vai passando o tempo e essas vacas entram no manejo reprodutivo da fazenda, isso vai desaparecer. Vamos ver então os resultados dos protocolos de ATF que nós fizemos no estudo dessas novilhas. Então, nós fizemos uma inseminação e mais 2 ressincronizações nessas 114 novilhas. E vejam que resultado fantástico. Nós tivemos 76% de taxa de prenhez nessas fêmeas que eram problema para a fazenda, que eram provenientes de compra, que o produtor não tinha condições precisava produzir leite, né, desses animais. Então nós trouxemos o protocolo de indução como uma ferramenta de manejo reprodutivo. Esses animais produziram leite super bem e de quebra aí nós conseguimos emprenhar 76% dessas fêmeas. Então um resultado extremamente interessante, tá? Então a mensagem que a gente queria transmitir para vocês, eu particularmente, que sempre analisem bem a situação dessas fêmeas. Nunca deixe essas fêmeas ficarem muito tempo secas dentro da propriedade. Então é importante a gente tomar a decisão cedo, antes que esse animal acabe ganhando muito peso, antes que ela passe a ser um problema para a fazenda. Então a partir do momento que essa vaca não está gestante, a produção de leite dela já caiu muito, vamos analisar bem, pontualmente, cada animal, ver se esses animais estão aptos a receber o protocolo de indução, se são animais interessantes financeiramente para a fazenda. E vamos fazer o protocolo de indução, onde a gente consegue trazer esses animais para a produção de leite novamente e, de quebra, a gente ainda consegue colocar uma melhora na fertilidade dessas fêmeas. A gente ainda não entende, nenhum trabalho ainda no mundo entende por que a gente vê esses benefícios reprodutivos positivos, mas a gente sabe que acontece e que para mim é a cereja do bolo quando a gente fala de indução à lactação. Então é uma ferramenta muito bacana, só que tem que ser usada com critério, né? O protocolo de indução nunca vai substituir o trabalho reprodutivo do médico veterinário. Ele é uma ferramenta para o técnico utilizar nas fazendas pontualmente para aquelas vacas que estão nessa situação que a gente comentou. Então, ele deve lançar mão dessa ferramenta
pensando em trazer novamente esse animal para a produção de leite e para dar mais uma chance, né, de uma nova parte reprodutiva na vida dessa fêmea, para a gente conseguir emprenhar essa fêmea na sequência. Eu tô aqui com alguns abraços para mandar para vocês, então queria mandar abraços para algumas pessoas que estão nos assistindo. Rodrigo Terra, muito obrigada, viu, pela sua audiência. Edielson Fonseca, Luciano Carvalho, Bruna Becker, Faber Monteiro, Amarildo, Nando Freitas, Thales Alves, Luiz Roberto. Muito obrigada a todos pela audiência. Espero que a gente possa ter colaborado com vocês, trazido uma nova informação, uma nova ideia de ferramenta de manejo reprodutivo para vocês. E quem tiver dúvida, quem tiver interesse em entender como funciona melhor o protocolo, buscar locais onde esse protocolo é vendido, a gente tem um número enorme de consultores aí a campo que pode auxiliar vocês a acompanhar na seleção desses animais, indicar qual seria a estratégia mais ideal para a sua situação de cada fazenda. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.